Glória a Jesus. Tome o seu assento, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Tome o seu assento, por gentileza. Que bom que estamos na presença do Senhor, nosso Deus, mais uma vez, para aprender no seu santo templo. O pastor Alcir estava dizendo como é bom nós aprendermos a palavra de Deus e como é bom nós recebermos palavra de Deus, né, irmãos? Que maravilha podermos ler a palavra, só ler a palavra, irmãos. João escreveu e disse que é bem-aventurado aquele que ouve e aquele que lê as palavras que estão escritas nesse livro. Né? Nós somos bem-aventurados, somos abençoados apenas por ler e ouvir a palavra de Deus, não é? Isso é muita bênção. Glória a Jesus. Mas nós estamos, irmãos, na presença do Senhor nosso Deus, alegres, felizes, porque o Bolsonaro, porque nós oramos pelo Brasil hoje, não é? Nós jejuamos pelo Brasil em nome de Jesus e estamos felizes porque Deus está abençoando o Brasil. Glória a Deus. E nós renovamos a nossa confiança quando nós oramos e jejuamos pela nossa nação. Capítulo 14 do Evangelho de João, enquanto você abre a sua Bíblia, o Evangelho que João escreveu. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Capítulo 14, nós vamos ler os versículos 5 e 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós temos a alegria, o privilégio de, irmãos, ter o ensino da agenda islâmica. Né? A agenda islâmica é um trabalho, irmãos, que nós nos dedicamos, o Espírito de Deus falou ao nosso coração há alguns anos atrás, e nós começamos a conhecer melhor a respeito deste assunto. De lá para cá, nós começamos também a ter acesso a algumas pessoas da religião islâmica. Irmãos, nós nos maravilhamos e nos preocupamos em como nós não sabemos quase nada a respeito do islamismo. Nós conhecemos, eu sempre falo isso, nós conhecemos o catolicismo, mas não conhecemos o islamismo. O islamismo é uma religião, para nós, ainda muito pouco conhecida. Só que é a segunda maior religião do mundo. O cristianismo está em primeiro lugar. O islamismo hoje com certeza, já passou a casa dos 2 bilhões de adeptos no mundo inteiro. No nosso estudo de hoje, que é o estudo de Maomé e a Bíblia, o pastor Gibara, ele contemplou aqui um número de 1,6 bilhões, mas esse dado é antigo. 1,6 bilhões já é coisa bastante antiga. A última vez que eu vi uma pesquisa já tinha 1,8 bilhões de pessoas no islamismo e 2,1 bilhões de pessoas no cristianismo. Hoje nós já estamos perto de 3 bilhões de pessoas no cristianismo. O islamismo está logo aí. E alguém diz que o islamismo cresce mais do que o cristianismo, e outros contestam esse dado, que o cristianismo cresce mais do que o islamismo. Mas nós estamos aí. Se é uma religião que cresce tanto, que está espalhada no mundo inteiro, tem uma influência tão grande, nós não podemos ignorá-la. E você percebe que nós somos, na verdade, irmãos, eu creio que talvez pioneiros nisso, né? Porque nós, pelo menos aqui, né, nos Estados Unidos e na Europa, nas nossas congregações, eu não conheço outras Assembleias de Deus, outras igrejas que estejam ensinando a respeito de islamismo, não. As pessoas estão mais concentradas em talvez ganhar almas para Jesus, dos modelos talvez mais tradicional, ou nem isso, né? Para mim, modelo tradicional é sair na rua, distribuir folheto, pregar no culto ar livre. Na verdade, isso aí é... Hoje me mandaram um vídeo, né, 7 de setembro, e o pessoal desfilando com a Furiosa lá, né? A bandinha da igreja. Coisa linda, né, irmãos? Tocando bonito, andando na rua e tal, e a multidão lá aproveitou o 7 de setembro, uns cartazes bonitos com mensagens bem específicas. Muito bonito trabalho.
Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso aqui, né? Unfortunately, né? Nós gostaríamos muito de poder fazer isso aqui, mas aqui não é possível, não é porque é impedimento, é porque não tem ninguém para assistir, né? Aqui a pegada é outra, né? Aqui a gente tem que se esforçar de outra maneira, com outras estratégias, porque é bastante diferente, né? E é interessante que quando a gente chega do Brasil, a gente pensa, mas é engraçado, o pessoal aqui não faz o que tem que fazer, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Chegar nos Estados Unidos, eu vou ganhar muita gente para Jesus, o pessoal não está fazendo nada. Chegar lá, porque eles não estão fazendo porque não dá para fazer. Não é como no Brasil, infelizmente, né? Alguns lugares, como as cidades que têm uma concentração maior de pessoas e que as pessoas saem na rua, ainda dá para fazer, mas para essa nossa região aqui é um pouco mais difícil. Nós temos que ir lá no mano a mano mesmo, né? No Friends Forever, família cristã, vamos lá então as pessoas puxar pessoalmente, cada um em nome de Jesus, ganhando, alcançando os perdidos para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande paixão da nossa alma, em nome de Jesus. Palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 5 e 6. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Antes de começar aqui na introdução da nossa palavra, eu queria agradecer aos irmãos que hoje jejuaram conosco, estiveram conosco jejuando pelo Brasil, aqueles que alcançaram ver a mensagem que mandamos durante o dia para entregarmos hoje o jejum juntos pelo Zoom, e nós fizemos isso, foi uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Existe uma expressão em inglês, I feel prompted to say something, né? Eu sinto que preciso lhe dizer uma coisa. Não se desligue, não tire a sua atenção do assunto de hoje. Especialmente você que está conosco pela internet. Você que não está aqui conosco no culto hoje, é membro dessa igreja, não despreze esse ensino. Você vai precisar dele antes que você imagine. O Espírito de Deus está falando aqui hoje. Em nome de Jesus. Antes que você imagine, você vai precisar desse ensino. Não despreze isso. Em nome de Jesus. O que Deus está nos dando, irmãos, todas as nossas congregações, é algo especial. Esse despertamento de Deus é algo que vai fazer muita diferença, se não na nossa geração imediata, na geração dos nossos filhos. E já, por causa desses estudos, nós alcançamos, em algumas das nossas igrejas na Europa, onde existe uma concentração maior de muçulmanos, muitos muçulmanos para Jesus. O pastor Marco Germano estava me mostrando esses dias, essa semana passada, só pastor, essa irmã aqui foi a primeira muçulmana que aceitou Jesus aqui na nossa igreja, a primeira muçulmana, quer dizer, tem outras. Tem outros muçulmanos aceitando Jesus. E assim também na Inglaterra e em outros lugares, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui na América também, em nome de Jesus. Amém? Então, o cristianismo e o islamismo, irmãos, são religiões muito grandes, né? De muita expressão, né? Tem semelhança de crença e alguns aspectos. Nós somos monoteístas, são religiões criadas por indivíduos específicos, em contextos definidos. Você pode ver, Jesus viveu naquele contexto definido, né? E historicamente verificáveis, incontestáveis. Inclusive naquilo que o islamismo nos contesta, nós somos verificáveis. A nossa fé é verificável, ou seja, existe prova da nossa fé. Não só a prova bíblica, mas científica da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Né? Até como o próprio Filho de Deus. É muito linda essa prova de Cristo como o Filho de Deus. Quero mencionar aqui mais uma vez Lee Strobel, o irmão que escreveu um livro, depois foi feito um filme desse livro. Ele é um jornalista, ele, portanto, é um investigador. Jornalista é aquela pessoa que é treinada para investigar, para buscar os fatos e tudo, e com certeza
todo historiador tem que ser também um jornalista. E ele resolveu buscar os buracos da história da fé cristã, porque ele já estava perdendo a paciência com a esposa dele. A última que ela aprontou foi levar ele na igreja para assistir um batismo, que, se não me engano, era do filho dele. E ele falou, puxa, eu não posso mais ver a minha esposa enganada nesse negócio de religião, nessas coisas. Eu vou fazer um trabalho de investigação caprichado e vou provar que tudo isso aí é conversa fiada. O fim da história você já sabe. Ele se converteu. Mas a conversão do Lee Strobel trouxe um benefício muito grande para a nossa fé. Porque aquilo que o mundo clama e reclama, ele provou cientificamente a existência, os milagres de Jesus. Da mesma maneira que você pega um livro de história e estuda a respeito da história de Napoleão Bonaparte, estuda a história de pessoas lá atrás com as quais você e eu não convivemos, mas existem evidências históricas para isso, né? Essas mesmas evidências históricas existem também para o Evangelho de Jesus, para a vida do Senhor Jesus Cristo. Então ele prova não somente a vida, os milagres, a morte de Jesus, inclusive a morte de Jesus crucificado, que o Islã contesta, não é verdade? E mais do que isso, ele prova a ressurreição de Jesus. Depois de provar os milagres, as palavras, a verdade daquilo que o Senhor Jesus falou e de ele provar que Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, então ele conclui dizendo o seguinte, se tudo que está escrito a respeito dele é verdade, se tudo que ele falou é verdade, se os milagres dele aconteceram, se de fato ele foi crucificado e ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, como a ciência prova, então com certeza ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Tudo que ele disse é verdade. Glória a Jesus. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Então, hoje existe prova científica e é uma contribuição, não é, da ciência provando aquilo que a Bíblia atesta. Não é? Ela não contribui para a nossa fé, mas ela prova aquilo que a Bíblia atesta. Não é? Então, mas existem algumas diferenças, irmãos, que são latentes entre nós. E especialmente em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo, o caminho da salvação, as escrituras que baseiam a nossa fé. Né? Algumas religiões, ou várias delas, que começaram bem depois do cristianismo, eles tentam demonstrar que são compatíveis com a Bíblia. Se você estudar o islamismo, como nós, pastores do Ministério do Belém, temos estudado sistematicamente o islamismo, há anos agora, a gente vem estudando. Nós pegamos parte de um mestrado, especialização na religião islâmica e estudamos profundamente. Fomos estudar e vários pastores ministraram nas nossas reuniões de pastores, nas nossas reuniões de FAP, o Fórum Anual de Planejamento Estratégico, onde nós passamos uma semana inteira juntos ali estudando, passamos estudando, vários pastores ministrando, para nós começarmos a colocar o pé no chão e ter noção do que é esse negócio de islamismo. Se você estudar o islamismo, você vai perceber que o que Maomé fez foi uma emulação do cristianismo. Ele emulou, ele imitou, ele copiou algumas coisas, importou algumas coisas do cristianismo, e então ele mudou outras coisas, como nós vamos ver nesse estudo, para que não ficasse tão evidente, né? E pronto, e baseou isso a religião islâmica. Nisso ele baseou a religião islâmica. Então, você vai perceber que existem algumas diferenças e alguns pontos até conflitantes que foram criados por pessoas que criaram a sua religião muitos anos depois da nossa fé, como é o caso do islamismo. Tá certo? Então, eles se esforçam para mostrar que ela se refere, a sua religião se refere ao seu fundador ou à sua fé. Os muçulmanos, eles afirmam que o seu fundador foi profetizado no Antigo Testamento, é o que nós vamos ver nesse estudo. Eles dizem, não, Maomé foi profetizado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento já se falava, a Bíblia fala a respeito do Maomé. A Bíblia não fala de Maomé em lugar nenhum.
Não fala, desculpe, me perdoe, irmãos, porque a Bíblia fala de enganador, né? Meu perdão. Então, olha, nós não queremos ofender os islâmicos. Nós amamos os islâmicos, irmãos. Especialmente aqueles que abrem o paletó assim. Inclusive, nós estamos orando para que eles se mudem para a Praça dos Três Poderes, lá para o lado direito. Nós amamos os islâmicos. Nós não queremos polêmica com eles, nem briga com eles. Pelo contrário, nós estamos nos dedicando a estudar o islamismo para alcançá-los para Jesus, porque nós os amamos em nome de Jesus. Eles têm princípios morais e a própria dedicação deles à religião islâmica e a Alá é um negócio de fazer inveja para crente. Não, inveja só não. Vergonha para crente. Vergonha para nós. Como eles veneram a Alá. Se nós venerássemos o nosso Deus da maneira que eles veneram a Alá, nós seríamos muito mais abençoados. Nós amamos a Deus. Amamos a Deus de todo o coração, mas eles veneram a Alá. Eles respeitam a Alá. 5 vezes por dia eles estão correndo para a mesquita para dobrar o joelho diante de um Deus que não fala com eles, nunca falou e nunca vai falar. É parte da religião islâmica que Alá não fala com os seus seguidores. Ele não fala. 5 vezes por dia. Eles tiram o sapato, dobram o joelho e metem a testa no chão, orando, repetindo o Alcorão, entendendo que com aquilo eles estão agradando a Alá. E Jesus nos dando graça, saúde, vida, bênção do céu, paz, curando a nossa mente, curando o nosso coração, curando as nossas mágoas, curando as nossas feridas, irmãos. E a gente, às vezes, reclamando. E a gente, às vezes, reclamando. Não é? Então, e embora o islamismo não seja o único que afirma ser validado pela palavra de Deus, será que essas afirmações são verdadeiras? Não são. Mas só que a gente tem um grande problema, né? Até na ministração desse estudo e do estudo da semana passada, junto com os pastores aqui, na quinta-feira, quando nós nos reunimos em oração, todas as quintas-feiras, eu estava falando para os irmãos, né? A gente disse, não, a gente sabe, o cara falou que Jesus não foi crucificado. Jesus foi crucificado. Nós sabemos que Jesus foi crucificado e tal, sim. Mas nós estamos prontos, are we ready? Né? Nós estamos prontos para responder, nós estamos prontos, 1 Pedro 3,15, para responder com graça de Deus, com amor, com sabedoria, aqueles que pedem a razão da nossa fé. Então nós temos que estudar. A palavra de Deus não vai vir para nós por osmose, por isso a gente se dedica aqui nessa igreja a estudar, diga amém, pelo amor de Deus. Não é? Bom, existem alguns versículos bíblicos que nós queremos analisar para ver essas distorções islâmicas sobre ou a respeito da palavra de Deus. Há um versículo, eles relacionam essas profecias a Maomé e não a Jesus. Há alguns versículos em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 18. Acho que eu não coloquei esse aqui. Não. Ok, vamos lá. Deuteronômio 18, 15 a 18. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta. Eles dizem que esse é Maomé. Do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. E eles dizem, ele está falando de Maomé. É Deus falando de Maomé. Eles afirmam. Mas a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Você se lembra desse contexto? Ele trouxe o povo para a presença de Deus e havia fogo, havia glória de Deus no monte e eles ficaram atemorizados por causa dos seus pecados. E ele falou assim, não traz, nós não queremos mais ficar na presença de Deus, nós não aguentamos a voz de Deus.
Fale o representante, o profeta dele conosco, mas não ele conosco. Nunca foi esse o propósito de Deus, ter um intermediário entre ele e nós. Por isso que ele se fez homem em Jesus Cristo, para não haver intermediário. Porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, mas ele é Deus. Glória a Jesus. Não é? Isso é extraordinário. Então, para os muçulmanos, de forma geral, esses versículos são uma profecia relativa a Maomé. Então, existem muitas coisas aqui que estão equivocadas, irmãos, e que eles se equivocam, e nós vamos procurar mostrar aqui alguma coisa. O argumento islâmico, Maomé e não Jesus. Será? Será que não é a respeito de Jesus que eles estão falando? Então, o profeta prometido deveria ser... Eles têm alguns argumentos e nós vamos trazer aqui o contraponto bíblico. Nós vamos trazer aqui a posição bíblica a respeito dos argumentos que eles apresentam, para que você saiba, para que você tenha isso em mão, e está aí, escrito na sua mão, um boletim para você levar para a sua casa, e você, se precisar, quando precisar, ir direto e estudar em nome de Jesus, quando você estiver pregando a palavra de Deus para os islâmicos, em nome de Jesus. Eu estou até pensando, irmãos, que nós vamos ganhar tanto islâmico para Jesus, que eu acho que eu já estou pensando das irmãs começar a comprar burca. Primeiro argumento islâmico. O profeta prometido, ele tinha que ser um profeta legislador. É a sua lei, né? Jesus não apresentou, segundo eles, nenhuma nova lei. Ele não apresentou lei nenhuma, né? Deixa eu só ver aqui. Ok. Eles disseram, olha, um profeta legislador. Eu estava querendo pegar aqui a referência disso que eles afirmaram, né, que eles afirmam. Ok, qual é o posicionamento da palavra de Deus? A resposta bíblica para esse argumento deles. Bom, essa afirmação demonstra que eles não entendem do Novo Testamento. Está escrito no Novo Testamento de João, na carta aos Gálatas, no Evangelho de João e na carta aos Gálatas, a respeito de Jesus como legislador. O grande problema é o seguinte, tem coisas que eles não conhecem, mas eles se valem muito, irmãos, da nossa ignorância. Por quê? Porque nós conhecemos a nossa fé em linhas gerais. Se ele mergulhar um pouquinho mais, o crente já se perde. Entendeu? Se alguém chegar para você e falar isso, Jesus não fez lei nenhuma, e a Bíblia diz que o Messias prometido tinha que ser um legislador. Aí você fica com cara de Mané, né? O Mané daqui não. Você fica com cara de Joé, né? Veja bem, não é bem assim e tal. Você vai lembrar quando foi que Jesus legislou? Qual foi a lei que Jesus falou? Qual foi a lei que Jesus determinou? Onde foi que o Senhor Jesus falou a esse respeito? Falou, irmão. A Bíblia traz Jesus como legislador? Sim, Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus em nome de Jesus. Qual é a resposta bíblica para isso, em nome de Jesus? Bom, João 13:34. O Senhor Jesus Cristo disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Está aí, né? Um novo mandamento vos dou. É legal que Jesus não deixa nada para ninguém, né? Ele não deixa nem uma fagulha para ninguém dizer, não, isso aqui não tem. É completo, o Senhor Jesus Cristo é completo. Não tem ninguém que possa pegar Jesus em coisa alguma. Mas nós colocamos também aqui o versículo, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Porque o pessoal da Galácia estava muito preso ao judaísmo. E, na verdade, depois de aceitar Jesus como Salvador, eles imaginavam o seguinte, um cristão ele tem que ser um bom judeu. Então, ele tem que cumprir toda a lei, né, e seguir os mandamentos de Jesus. Aí Paulo escreveu para eles, falou,
Gálatas, vocês são um pouquinho insensatos, né? Vocês estão deixando, estão voltando a se meter debaixo de jugo. Vocês são livres agora e estão voltando a se meter debaixo de jugo? Aí Paulo escreveu aos Gálatas e disse assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. Está aí mais uma prova de Cristo legislando em nome de Jesus. O segundo argumento islâmico, o profeta prometido ele ia surgir não dentre Israel, mas dentre os seus irmãos ismaelitas, e Jesus era um israelita. Olha só, então eu estou dizendo, não, o profeta tinha que sair do meio dos ismaelitas, o povo dos filhos de Ismael, não dos filhos de Israel. Bom, a resposta aí ao argumento islâmico, a resposta bíblica ao argumento islâmico, né? Para esse argumento, irmãos, você vai poder observar que o termo irmãos, ele é aplicado na palavra de Deus de uma maneira muito específica e especial, né? Não é muito difícil você derrubar esse argumento. Deuteronômio 17:15, a palavra de Deus diz, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Então, tinha que ser alguém do meio dos seus irmãos. Você não vai estabelecer no meio de vocês alguém que não seja dos vossos irmãos. Está aí. Então, em primeiro lugar, o rei de Israel, ele não poderia ser um estrangeiro. Israel não poderia ter um estrangeiro como rei. E aqui a profecia está falando com Israel, que não poderia ter um estrangeiro como rei. Tinha que ser um das 12 tribos, que era membro das 12 tribos de Israel. E o Maomé, irmão, deixa para lá, aquele indivíduo, o Maomé não era das 12 tribos de Israel. Né? Então, o terceiro argumento islâmico, eles se valem de Isaías 51:16, dizendo, porém as minhas palavras na sua boca. Não é? E isso aqui é um dos argumentos mais... Né? Os evangelhos, eles dizem, não são compostos por palavras que Deus colocou na boca de Jesus. Esses evangelhos, eles relatam simplesmente a história de Jesus. O que ele falou em alguns momentos e o que os seus discípulos disseram ou fizeram em ocasiões diferentes. Ou seja, a Bíblia diz que eu vou colocar a minha palavra na sua boca, mas o evangelho não é aquilo que Jesus falou. Alguma coisa que ele falou, sim, mas são os discípulos falando a respeito de Jesus. Então, vamos lá. Um pouquinho mais para frente, nós vamos ver aí o argumento bíblico, ou a resposta bíblica para esse argumento dos islâmicos. Né? De novo, a discussão aqui, irmãos, ela é posta com falta de conhecimento bíblico. Por quê? Porque a Bíblia, irmãos, mostra claramente que tudo que Jesus fazia, ele fazia porque via o Pai fazer, porque o Pai falava. A comunhão perfeita com o Pai. Né? João 12:49-50 diz, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Pronto. Né? Então, com certeza, Jesus falou sim. Vamos ao quarto argumento aí dos muçulmanos. O Messias prometido deveria ser um profeta. Segundo os muçulmanos, para os cristãos, Jesus não era profeta, mas o Filho de Deus. Então aqui precisa de uma observação muito importante. Eles estão dizendo, segundo os cristãos, Jesus não é profeta. Porque para eles, muçulmanos, Jesus é profeta. Eles consideram a Jesus como um profeta. Ok? De novo, falta de conhecimento da palavra de Deus. Né? Porque a palavra de Deus ela tem, né,
A resposta clara, claro que Jesus é profeta. O próprio Jesus profetizou a respeito da sua morte, que era iminente. Ele disse que deveria continuar a sua jornada até Jerusalém. E a palavra de Deus diz, irmãos, quando numa ocasião especial, né, Lucas capítulo 13, Lucas 13 e 33, né? A palavra de Deus diz: é isso mesmo? Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ele está aqui falando, vieram avisar Jesus a respeito do ódio de Herodes, não é? O ódio de Herodes, e o Senhor disse, importa, ele estava falando da morte dele, que importa que o profeta morra fora de Jerusalém. Ele estava profetizando. E não só isso, tantas outras coisas que o Senhor Jesus vai te ensinar. Quando ele falou no Sermão da Montanha, olha, ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Não é? Ele disse muitas coisas a respeito do sofrimento que Israel ia passar depois da sua morte, mas também falou a respeito do tempo do fim. E para ainda respondendo essa questão, aqui sim, era esse aqui que eu estava querendo achar, que é Lucas 7 e 16. Lucas 7 e 16. Quando o Senhor Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim, e olha o que o povo diz. De todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória a Jesus. Não é? Então, o Senhor Jesus foi, até pelo povo também, reconhecido como um profeta. Então, irmãos, a conclusão aqui que nós chegamos, a conclusão muçulmana, não é? E não a cristã. Eu estou tentando voltar esse negócio aqui, Lucas. Já voltou? Ele voltou, mas foi de novo. É que essa profecia de Deuteronômio 18, 15 a 18, aquela que falou que um profeta vai se levantar e tal, ela se cumpriu em Maomé. Né? Foi com Maomé. Então, caso contrário, não teria sido cumprida. Então, no entanto, o próprio Jesus nos ensinou quem é o profeta prometido em Deuteronômio 15 e 18. João 5, 46 diz, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Pronto. Ele está dizendo que o que Moisés falou foi a meu respeito. Não é? É mais uma prova aí. Né? Mas por que é que as pessoas... Vamos fazer aqui um breve análise aqui nos traços do caráter de Maomé. Ele tinha um caráter bastante complicado, irmãos. Quem estuda a vida de Maomé dificilmente continua islâmico. Quem estudar a vida de Maomé, quem ele foi, o que ele fez a fundo, dificilmente vai continuar islâmicos, né? A gente começa com a história, vai analisando criticamente a vida, aquilo que ele desenvolveu. É difícil que alguém sincero continue no islamismo. Então vamos lá. Por que as pessoas seguiam a Maomé? Em primeiro lugar, as pessoas seguiam a Maomé por causa de medo. Medo de serem decapitadas. Ele decapitava a gente. Maomé, nos 2 últimos anos da vida dele, irmãos, fez 8 guerras. Nos 2 últimos anos da vida dele. 8 guerras. É um negócio de doido. Então, as pessoas tinham medo de serem estupradas. Era o que acontecia com Maomé e o exército de Maomé. Né? De serem roubadas, de serem mutiladas. Né? Isso era coisa que acontecia
muito comumente, de serem assassinadas. Muita gente foi assassinada, né? Muita gente só seguia o Maomé por causa do medo que ele imprimia, o terror que ele imprimia nas pessoas. Então, tudo isso era uma justificativa para seguir Maomé e se unir à comunidade muçulmana. Ou seja, em outras palavras, as pessoas faziam isso para sobreviver, para não morrer, para não morrerem, né? Então, tá aí, essa é a primeira resposta. A segunda resposta do porquê... Está lá? Tá. Por que eles seguiam a Maomé? Por causa das vantagens. Eles exaltavam a Maomé em troca da proteção que ele oferecia e da chance de ganhar parte dos despojos. Ele é um cara extremamente violento. Ele tinha muitas pessoas ao lado dele, tinha um verdadeiro exército ao lado dele. E as pessoas perto dele estavam protegidas, quem estava do lado dele estava protegido. Mais do que isso, né? Quando ele ia e assaltava, tomava os lugares nas guerras que ele fazia, ele distribuía os despojos com as pessoas, é claro, ele tinha que agradar as pessoas que estavam perto dele para que elas continuassem perto dele, não é? E ele oferecia, então, a chance dessas pessoas ganharem os despojos. Também ele oferecia às pessoas exceções divinas. Se você estiver do meu lado, Alá vai te ajudar. Alá vai te abençoar. Alá vai te fazer prosperar. Entendeu? Ele oferecia às pessoas a isenção de impostos. Ó, quem não quer isenção de impostos? Fala com Silmo para você ver. Mas também eles se uniam por causa do escárnio dos cristãos e dos judeus. Porque eles eram escarnecidos pelos cristãos e os judeus. Porque a religião deles era uma cópia do cristianismo e, de certa forma, do judaísmo, né? Então, eles se uniam ao Maomé por causa disso. Talvez aqueles que são muçulmanos mesmo devotos, eles não tenham noção do estilo de vida que o Maomé viveu. Talvez eles só conheçam a imagem de uma religião de boa vizinhança, de propagada pelo Islã, que não conta a verdade sobre o próprio Maomé. E talvez eles nunca foram alertados ou confrontados sobre a vida do seu profeta. Dos nossos irmãos, nós estávamos evangelizando lá, a nossa igreja estava evangelizando lá na Inglaterra, em Londres. Então os irmãos colocaram uma barraquinha, assim, uma caixinha de som para tocar um hino ali baixinho e tal, porque você não pode fazer muito barulho. E claro, já tinha pegado autorização para isso e tudo, e ali distribuindo folhetos. Daqui a pouco chegam os muçulmanos, colocam a barraca do lado da nossa e começam a evangelizar o nosso povo. E um dos nossos irmãos, que hoje está lá no Brasil, confrontou-os. Você está falando de quem? De Maomé para mim? Daquele pedófilo? Camarada que casou com criança de 9 anos de idade? Espera aí, é desse cara que você está querendo falar para mim? Aí as pessoas ficaram assustadas, porque eles não conhecem Maomé. Eles não conhecem a vida de Maomé. Eles conhecem aquilo que é ensinado para eles, né? Então, e também talvez porque eles não conheçam ainda Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Não conhecem a Jesus como Deus. A história não só revela as raízes da podridão do Islã, mas anuncia o caminho para a liberdade no Senhor Jesus Cristo, né? Então, perto do que Jesus pode dar, a história de Maomé, irmãos, ela empalidece, né? Ou seja, ela fade, ela se apaga, as suas leis e tradições elas se mostram fúteis, estéreis, se transformam em nada mais do que rituais vazios que levam a pessoa à morte e à destruição. Comparando um pouquinho, irmãos, o caráter de Jesus, o caráter de Maomé com o caráter de Jesus. Maomé, um profeta que foi visitado uma única vez pelo anjo Gabriel, que ficava ditando para ele, segundo ele, ficava ditando a história
ficava ditando o Alcorão, e ele ditava para as pessoas, porque ele era analfabeto, by the way, né? Ele era analfabeto, ele não sabia ler e escrever. Então ele nunca escreveu nada. Ele, na verdade, pedia que as pessoas escrevessem, ditava lá para o... Não é Thaísa, não, é outro, é Caíssa, né? O nome da figura lá que ele ditava lá, né? Mas ele ditava. Então, irmãos, em contrapartida, enquanto ele foi visitado pelo profeta, e Deus nunca falou com ele, né? Esse é o segundo ponto que nós vamos ver aqui na comparação do caráter dos dois. O Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Né? Olha a diferença no caráter e na vida dos dois. Né? O segundo, nunca falou com Deus. Em contrapartida, o Senhor Jesus diz, tudo que eu faço é quando eu vejo o Pai fazer, o Pai me fala, Ele me diz o que é que eu tenho que fazer, como nós acabamos de ler no Evangelho que João escreveu. Não é? Comunicação total com Deus. Né? O terceiro ponto é a mentira. Maomé mentia. Aliás, o Alcorão diz que para você proteger a sua vida, você pode mentir. Porque a vida vale mais do que o próprio Alcorão. A vida vale muito mais do que qualquer coisa. Então você pode mentir. Agora, escuta uma coisa. Só que, olha quanta contradição. Para eles, o Alcorão é um livro divino, é um livro sagrado, perdão, e divino. E que existe desde a eternidade. Gente, alguma coisa que existe desde a eternidade, ele está fazendo disso uma deidade. Isso é o quê? Idolatria. Tá certo? Não, o Alcorão existe desde a eternidade, sempre existiu. E o Maomé, irmão, ele não ficava vermelho para mentir, não. Uma das coisas que ele disse foi que ele esteve na mesquita em Jerusalém e lá ele se encontrou com Abraão e com Moisés. Só que não tinha mesquita em Jerusalém. Depois que derrubaram o templo foi que... Quer dizer, isso foi centenas de anos depois que foi construída uma mesquita lá. No tempo de Maomé não tinha mesquita lá, não. Né? Mas ele disse que ele esteve lá. Inclusive, ele pediu para que Moisés intercedesse com Alá, para o Alá diminuir a quantidade de orações, porque eram 50 orações por dia, para ele baixar para 5. Ou seja, ele pediu para, no lugar de pagar o dízimo, ele recebeu o dízimo, né? Pagar só o dízimo. E então diz que Moisés intercedeu e aí reduziu para só apenas 5 orações por dia. Né? Mas, infelizmente, isso tudo é mentira. Né? Eles dizem que a crucificação de Jesus era mentira, nós já falamos aqui, mencionamos os irmãos, é um fato histórico, cientificamente comprovado, irmãos. Talvez durante algum tempo da nossa fé, os nossos pais viveram crendo na crucificação e na ressurreição de Jesus, na convicção de que realmente era verdade, até pela palavra de Deus, que nos convence, e também é a palavra de Deus, com certeza tem absolutos argumentos científicos. Mas hoje a ciência lá fora prova que Jesus morreu crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia. Não é? E nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. Né? É o taquia. Ele diz que você pode mentir para salvar a sua vida. Então o engano dele, a manipulação, favorecia as ambições do Maomé. Ele era uma pessoa muito ambiciosa. Ele mentia para se locupletar daquilo que ele tirava das pessoas, o que ele afinal queria. Né? Então Jesus nos garante que ele é o caminho e ele é a verdade. Jesus é a verdade. Se existe uma coisa linda na nossa fé, é a nossa bandeira. A verdade é uma bandeira, irmãos. A verdade é uma bandeira. Se existe uma coisa linda na nossa fé, é que o crente de verdade ele é verdadeiro, ele não mente. Ele anda na verdade, ele fala a verdade. Ele não muda, não é para inventar uma mentira para poder se sair melhor de uma situação. Não, o crente ele é verdadeiro. Glória a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Outro traço do caráter de Maomé, né? Ele tinha muitos escravos. E ele judiava dos escravos, ele se impunha, não é? Ele realmente era um homem cruel. Não é? Ele tratava os escravos dele de maneira cruel. Jesus, ao contrário, liberava os escravos, né? Libertava os escravos de toda sorte, né? Escravos do vício, da maldade, da malignidade. Vamos andando para frente, em nome de Jesus. Né? Ele também imprimia medo nas pessoas, especialmente nos inimigos dele, por causa do estilo de vida dele. Os inimigos tinham medo dele, porque ele era muito violento. Né? Então, irmãos, ele imprimia terror nas pessoas. Né? Ao contrário disso, o Senhor Jesus Cristo ensinava que o amor ele lança fora todo o medo. Não é? Quem crê em Jesus não anda no medo, anda no amor. Glória a Jesus. Um dos traços do caráter de Maomé é que ele tirava vantagens dos seus seguidores. Ele explorava os seus seguidores. Não é? Ele desfrutava de privilégios às custas dos seus seguidores. Ao contrário do Senhor Jesus Cristo, que só abençoou os seus seguidores. Nós não damos nada para Jesus. E aí, quando o salmista diz assim, mas o que é que eu posso dar para Deus por tudo que Ele me dá? Você quer agradar a Deus? Desfruta do que Ele te deu. É assim que você vai agradar a Deus. Você quer agradecer a Deus? Desfrute do que Ele te deu. Nós falamos isso aqui, eu creio que foi na Santa Ceia do mês passado, acho, né? Que darei eu ao Senhor. A sua mãe faz uma comida para você, você pode pagar a comida que ela te fez? Você vai ofender muito a sua mãe. Né? O que é que vai deixar sua mãe feliz? É você avidamente comer aquela lentilha que ela fez com quinoa para você. Né? Em nome de Jesus. Aí você vai ficar feliz da vida. Vai deixá-la feliz, porque é isso que vai fazê-la feliz. Quer deixar Deus feliz? Desfruta daquilo que Ele te deu. Reconhece, isso aqui o meu Pai me deu, eu vou desfrutar do que o meu Deus me deu, do que o meu Senhor me deu, para a glória do nome do Senhor Jesus. Outro traço do caráter de Maomé, má reputação por causa do mau caráter que ele tinha. Uma má reputação por causa do temperamento que ele tinha. Né? Ele chocou a humanidade torturando, decapitando, assassinando os seus inimigos. Ele cruelmente eles estupravam. O pastor Gibaga enganchou nessa palavra lá no nosso estudo. Né? Eles estupravam as mulheres indefesas na imposição do seu império terreno. Né? Ao contrário, o Senhor Jesus Cristo deu dignidade às mulheres adúlteras, até prostitutas. Isso quer dizer que ele concordava com isso. Ele falava, não peques mais. Não peques mais. Mas o Senhor amava indistintamente. Enquanto eu estava fazendo aqui esse PowerPoint hoje, estudando essa palavra, fazendo esses slides, perdão, estudando essa palavra bateu forte no meu coração. Amar indistintamente. Né? O Senhor Jesus não fazia distinção entre grande e pequeno, pobre, rico e tal. Mas sabe o que nós fazemos, irmãos? Nós fazemos. Muitas vezes nós fazemos. Por causa do ranço do catolicismo, que às vezes está arraigado na tradição das nossas famílias e da nossa cultura, nós achamos que pobreza é sinônimo de humildade. E nós amamos os pobres, mas não gostamos muito dos ricos. Por causa das coisas que foram enfiadas não só na nossa tradição, mas nas filosofias que vêm sendo a razão de doutrinamento da nossa sociedade ao longo de décadas e décadas. Aliás, de séculos já, né? Desde o século passado. Né? Que é essa filosofia do progressismo, o humanismo, esse negócio de nivelar todo mundo por baixo. Quer dizer, o rico é opressor, o rico ele quer arrancar de você, o rico é mau. E isso, irmãos, acaba influenciando a opinião das pessoas. E aí a atitude das pessoas com relação às pessoas mais ricas já é diferente. Eu ouvi uma pessoa muito rica. Ele
morou dentro de um carro e em poucos anos, em pouco tempo, acho que em 2 anos, alguma coisa assim, talvez menos, ele enriqueceu de uma maneira assim extraordinária. E ele disse, você não imagina. Ele falou, eu estava um dia dentro do meu helicóptero, eu pilotando o meu helicóptero, e eu passei e vi um prédio todo espelhado, e eu me lembrei que eu dormia dentro do meu carro, ali na frente daquele prédio, ali naquela rua. E hoje eu estava aqui pilotando. Ele disse, agradeci a Deus, mas sabe o que aconteceu? Os meus amigos mudaram comigo. Não fui eu quem mudou. Até porque Deus me abençoou, enriqueci, prosperei, por convencer as pessoas de andar direito e fazer as coisas certas. Ele disse, mas as pessoas, a partir do momento que você chega em um determinado lugar, mudam com você. Ih, olha só, o relógio já foi embora a hora, né? Nós temos que correr aqui. Só uma coisinha que eu quero falar com você. É muito mais difícil você lidar com sucesso do que com fracasso. Não só porque você pode cair quando você está lá nos píncaros da glória, mas porque você pode não saber lidar com as pessoas ao seu redor, porque elas vão mudar com você. E isso é uma das coisas que você tem que administrar. Qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você fale, passei muitos anos da minha vida. Olha, irmãos, eu acho que mais de 10 anos, sem ter noção, sem imaginar e sem ter conhecimento de que um dos meus melhores amigos, que havia mudado completamente comigo e virado um inimigo e um algoz, um dia ele confessou para alguém, abriu e disse assim, porque o Joel, quando foi deputado, ele não me chamou, ele não me levou para trabalhar com ele, não deu emprego para mim. Você já pode imaginar uma coisa dessa? Ou seja, quando você chega numa determinada posição, as pessoas começam a ter expectativa a seu respeito. Por que você está falando isso, pastor? Porque você que está aqui comigo, você que está conosco pela internet, Deus vai lhe abençoar. Você vai prosperar. Você vai crescer muito mais, muito mais. Nós estamos numa semeadura, irmãos, e nós vamos colher as lágrimas que nós estamos derramando pelos perdidos, a nossa fidelidade a Deus, a nossa lealdade ao nosso Senhor e à sua palavra. Nós vamos colher isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você colher, get ready. Esteja pronto. Entenda que pessoas vão jogar pedra em você. E meu pai sempre disse, meu filho só se joga pedra em árvore que tem fruto, para derrubar os frutos, para arrancar os frutos, não é? Entenda isso, em nome de Jesus. Ame indistintamente. Rico também tem alma e precisa de Jesus. Ame-os em nome de Jesus. Eu falo sempre que o irmão Orlando vai abalar, que um dia saiu do escritório, do gabinete da corte de um juiz, e a secretária era membro da igreja. Quando ela viu o irmão Orlando saindo, ela ficou apavorada. O Orlando saiu daí agora. O Orlando é doido, ele sai pregando para todo mundo indistintamente. Eu acho que o senhor conhece, né? Ele é lá de Hermelino Matarazzo. Qualquer lugar que chega, vai, então, glória, glória, aleluia. O Orlando, irmãos, saiu do gabinete do juiz e a irmã entrou correndo. Ai, doutor, o senhor me desculpe, eu não vi, excelência, esse homem entrar aqui e tal. Ele disse, fique tranquila, fique em paz. Ele veio aqui me falar uma coisa que eu precisava ouvir. Ele disse assim para mim, falou o nome dela, disse assim para mim, que foi, se não me engano, uma Antonieta. Ele disse, olha, ele disse assim para mim, excelência, com licença, eu vim aqui dizer para o senhor que o senhor tem uma alma, e a sua alma precisa de salvação. Jesus Cristo é o Salvador, aceite a Jesus como seu Salvador. Deus abençoe o senhor. Virou as costas e foi embora. Glória a Jesus. Ame e pregue a palavra indistintamente, não importa para quem. Não é? Estamos terminando já. Outro traço do caráter, crueldade e malignidade. Maomé era cruel, ele arrancava os olhos das pessoas, dos seus inimigos, ele decepava a orelha, cortava o nariz da pessoa,
cortava dedos, sabe aqueles traços de tortura mesmo, cruel, né? Cortava as mãos, cortava os pés, né? Ao contrário, né? Com Jesus era bem diferente, né? Perdão, irmãos. Ele crueldade e malignidade. Ao contrário, o Senhor Jesus, ele dava dignidade e dava graça divina às pessoas. Eu estou falando aqui do Maomé, né, arrancando os olhos das pessoas, está aqui. Pisou nas crenças e criou paganismos. Ele trocou. Não é o filho de Jacó, não. É o filho de Ismael. Não é o filho de Abraão. Não. É o filho de Ismael. Não é da descendência. Não. É Ismael. Trocou a nossa crença, ele mudou a palavra de Deus. E, mais do que isso, ele começou a imprimir práticas pagãs. Ao contrário, o Senhor Jesus Cristo disse: vocês acham que eu vim aqui para acabar com a lei? Não. Eu vim cumprir a lei, eu vim abrogar a lei, eu vim, pelo contrário, a lei está dizendo que é assim, eu vou dizer para você que é mais forte ainda. Se a lei diz não adulterarás, eu vou dizer para você que um homem que olhar para uma mulher com má intenção já adulterou no seu coração. Pelo contrário, eu estou apertando ainda mais. E vim cumprir toda a lei. Ele não veio mudar, não é? Ele veio para fazer aquilo que é. Está aqui agora, desculpa, irmãos. Eu pulei um pouquinho aqui. Ele mutilava as pessoas, como eu disse. Arrancava a orelha, arrancava o nariz, cortava o pé, cortava a mão, não é? Decepava a orelha das pessoas. Ao contrário, né? O Senhor Jesus Cristo curava os cegos, ele curava os coxos, ele curava os surdos, né? Ele ressuscitava os mortos. Glória a Jesus, bem diferente, né? O caráter de Jesus não tem nada a ver com Maomé. O Alá não é o nosso Deus. Nosso Deus é Jeová, o nosso Senhor. Glória a Deus. Esse sim é o nosso Deus. Glória a Deus. Vamos aqui terminando, em nome de Jesus. Outro e último traço, influência carnal e limitada. Existe pouca coisa na história comparada a homens que foram grandes na história, muito pouca coisa escrita a respeito de Maomé. E o que você tem a respeito dele só vai mostrar que ele era um homem carnal, maligno e era um homem de uma influência limitada. Ele ficou ali com aquele grupo dele. Estou falando de Maomé, não do islamismo. Então, ao contrário, o Senhor Jesus Cristo é uma influência que transcende a história. A história muda as pessoas, ele invade os séculos e vai se multiplicando. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui vamos chegando no fim. Então, na verdade, o que é o caráter de Maomé? O camarada se casou 13 vezes. Ao mesmo tempo, ele morou com 9 mulheres. Ele se casou com crianças de 9 anos de idade, de 11 anos de idade. E conviver ao mesmo tempo. Não é conviver uma aqui nessa casa, não. Dentro do mesmo lugar. Ele morava com 9 mulheres ao mesmo tempo. Uma coisa promíscua, irmãos. Uma coisa maligna, não é? Então, na verdade, esse aí era o Maomé e nós não temos absolutamente nada a ver com Maomé e ele nem se compara com o nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo é santo e viveu sem pecar. Glória a Jesus. Você não vê Jesus matando ninguém, não é verdade? Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Glória a Jesus. E ele foi, em tudo, muito mais poderoso do que os maiores vultos da história. Sem ciência, sem tecnologia. Ele colocou luz sobre os assuntos humanos divinos, nos trouxe a salvação eterna. Jesus é maravilhoso. Jesus é glorioso. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de passar a palavra ao pastor Cláudio para vir aqui fazer a leitura da palavra de Deus para nós recolhermos as nossas ofertas e dízimos, quero com alegria apresentar aos irmãos o presbítero Fábio Falcão, da nossa igreja em São Paulo, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Suzano, por gentileza, se coloque em pé. Ele se congrega ali com o nosso companheiro, o pastor Davi Fonseca, nosso amigo pessoal, meu amigo, um bom potiguar em quem não há dolo, não é? Glória a Deus. Receba o presbítero Fábio com alegria, por favor. Muito bem-vindo, meu amado irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Cláudio Pereira. Por que você não baixa a sua cabeça e fecha seus olhos antes de orar pela oferta?
Vamos pedir que Deus nos ajude a guardar a sua palavra. Pai, nos ajuda a guardar a palavra que nós ministramos esta noite, Senhor. Que essa palavra influencie a nossa vida para que nós alcancemos ao perdido, especialmente os muçulmanos. Nós oramos, Senhor, várias vezes por dia pelos muçulmanos, pedindo que o Senhor os salve. Nós queremos alcançá-los, nós os amamos. Ajuda-nos, Senhor, a falar para eles do engano de Maomé de maneira agradável, Senhor, não provocando ou insultando a eles, mas trazendo, Senhor, ao conhecimento da verdade. Em nome de Jesus, usa-nos nas tuas mãos e ajuda-nos a guardar esses ensinos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.